Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. E hoje eu estou aqui para abençoar a tua vida com a palavra de Deus. Eu quero orar por você, trazer uma mensagem abençoada e eu tenho certeza, irmãos, Deus fará grandes coisas nas nossas vidas. Nós precisamos parar de olhar para as coisas deste mundo, ficar colocando esperanças em homens, no dinheiro, em tantas coisas que não vão preencher o nosso coração. A nossa esperança tem que estar no Senhor e eu creio que hoje vai ser uma bênção. Então deixe de lado as suas preocupações, a sua ansiedade e vamos buscar juntos ao Senhor. Amém? Se você não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva, porque todos os dias, às 5 horas da manhã, eu tenho um encontro marcado com você, onde eu trago mensagens novas e faço orações pela sua vida todos os dias. Amém? Irmãos, para nós começarmos na mensagem de hoje, eu quero ler um pequeno versículo que está em Mateus capítulo 5, o versículo 4, em que Jesus disse assim, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus tem prazer em nos consolar, principalmente quando nós estamos em momento de dor, de luto, de sofrimento. Deus não se alegra em ver os seus filhos sofrerem, mas Ele sabe que muitas vezes a dor é necessária para que nós busquemos a sua presença e conheçamos o verdadeiro consolo. Eu falo isso porque muitas vezes na nossa vida a gente busca o consolo em tantas coisas, nas pessoas, no entretenimento, no trabalho, nos estudos, mas nós precisamos entender que Jesus quer cuidar de nós. Deus, Ele tem uma obra na nossa vida e tudo o que Ele mais deseja é o nosso coração. Mas se nós quisermos começar a desfrutar dessa vida que o Senhor tem para nós, Jesus disse que nós devemos carregar a nossa cruz e morrer para nós mesmos. Mas afinal, o que isso significa? Significa que nós precisamos abandonar o pecado que nos afasta de Deus, o orgulho no nosso coração, as nossas vontades egoístas e nós precisamos deixar que Deus controle a nossa vida. Eu sei que não é fácil, aliás, é muito difícil, mas quando nós fazemos isso, algo maravilhoso acontece. O Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, Deus começa a agir em nosso favor e nós começamos a ver o Senhor conduzindo a nossa história. Amém? Eu me lembro, irmãos, do dia em que eu entreguei o meu coração para Jesus de verdade, sabe? Eu já estava indo na igreja, fazia mais ou menos um mês, e eu estava gostando das pregações, das mensagens, do louvor, das pessoas da igreja, mas eu sabia lá no fundo da minha alma que eu ainda não tinha entregado a minha vida para Jesus. Jesus ainda não era o meu Salvador, porque eu não tinha arrependido dos meus pecados. E por causa disso a minha vida estava toda atribulada, eu passando por muitos conflitos internos, conflitos na minha própria vida. O vazio que eu tinha era muito grande e eu não tinha expectativa nenhuma para o meu futuro. Até que eu continuei frequentando a igreja, eu estava indo com uns amigos meus e um dia umas moças lá da igreja me chamaram para ir numa vigília de oração. E eu me lembro que quando eu cheguei naquela vigília, era num sítio, o diabo com certeza não queria que eu estivesse ali, por isso aquela semana foi muito atribulada, mas graças a Deus eu cheguei e então comecei a participar do culto. Eu me sentia ainda um peixe fora d'água, porque como eu disse, eu estava passando por muitas lutas. E durante aquele louvor, as mensagens foram entrando no meu coração, mas eu não entendia o que realmente estava acontecendo. E as pessoas ali começaram a chorar, começaram a levantar as mãos, algumas pessoas começavam a rir, ou seja, a presença de Deus estava ali. E foi naquele momento, irmãos, que eu ouvi a voz de Deus falar comigo. Eu não sei te explicar como aconteceu, mas eu senti Deus falando comigo. E Ele disse assim, meu filho, você precisa se arrepender. Irmãos, naquele momento passou um filme na minha cabeça e eu comecei a me arrepender de tudo que eu tinha feito de errado, todas as vezes que eu desobedeci meus pais, todas as vezes em que eu menti, enfim, eu fui falando para Deus tudo que eu fiz e eu fui pedindo perdão. Naquele momento, irmãos, eu comecei a me sentir liberto de tudo aquilo, do meu passado, sabe? E então o moço que estava bem na minha frente, ele abriu a sua Bíblia e começou a pregar sobre Jesus. E ele contou daquela passagem em que os discípulos estavam num barco e de repente veio uma tempestade muito forte e Jesus estava dormindo na proa do barco. Até que os discípulos foram acordar o mestre e disseram, Mestre, o Senhor não se importa, nós estamos morrendo aqui.
E Jesus então calmamente se levantou, acalmou a tempestade e os discípulos ficaram maravilhados, porque eles pensavam: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Irmãos, depois de ouvir essa mensagem, aquele homem disse: tem alguém aqui nesta noite que está passando por muitos conflitos. Parece que as tempestades estão fazendo o teu barco afundar. Você está num momento muito atribulado, mas Jesus quer acalmar a tua tempestade. Oh, irmãos, naquela hora, o Espírito Santo me encheu e Deus foi falando comigo através daquele homem e eu pensava: quem falou da minha vida para ele? Mas na verdade era o Espírito Santo de Deus. E foi então, irmãos, que eu percebi que toda a minha capacidade, a minha bondade, a minha justiça própria não serviam de nada para o Senhor, porque o meu pecado me condenava e eu precisava de um Salvador. Foi então que eu comecei a clamar: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, Senhor. Olha como é que está a minha vida, Senhor, eu preciso de Ti. E foi então que eu chorei muito, irmãos, e eu senti completamente incapaz de salvar a mim mesmo. Eu clamei a Jesus Cristo por socorro e no mesmo instante Ele veio até mim através do Espírito Santo e transformou o meu choro em uma grande alegria. Oh, meus irmãos, foi uma noite maravilhosa. Eu senti uma paz enorme, não estava cabendo no peito. E eu então saí correndo, comecei a abraçar as pessoas e eu dizia: Deus falou comigo, Deus falou comigo. E eu creio, meus irmãos, que Deus está falando com muita gente agora. Oh, meus queridos, o meu desejo hoje é somente falar de Jesus para as pessoas, que elas conheçam esse Deus maravilhoso, que enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados e nos dar a salvação. Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que choram por reconhecer que não merecem nenhum favor do céu. Então eles serão consolados com a presença maravilhosa de Deus. Então faça isso, meu querido irmão e minha irmã. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Ele marcou esta data porque Ele quer mudar a tua história. Ah, se você soubesse o que Ele pode fazer na tua vida. Abandone o pecado, abandone o seu passado, esqueça tudo e vá seguir Jesus, porque é a melhor decisão que você pode tomar. Amém? Então, se você puder, eu quero orar por você, mas você vai abrir o seu coração, você vai falar com Jesus agora e Ele vai entrar na tua vida. E não importa as circunstâncias, as tempestades, Jesus nunca vai te abandonar. Amém? Feche os teus olhos e ore junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque a tua presença está muito forte neste lugar. Oh Deus, olha para esta pessoa agora, Senhor, com um olhar de misericórdia, com graça, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor quer salvar esta vida, Pai. Eu creio que esta pessoa não está chorando à toa. O Senhor sabe o que ela tem passado, ó Deus, o que este homem tem vivido ultimamente, momentos de tristeza, de angústia profunda na alma. Oh Senhor, essa depressão que nenhum ser humano consegue entender, o Senhor está vendo, Pai. Essa pessoa, meu Deus, que tem pensado em desistir, em acabar com a própria vida. Oh Jesus, entra neste lar, entra nesta vida agora e perdoa os seus pecados, Senhor. Essa pessoa está arrependida, ela não quer mais viver neste mundo, ela quer viver para a tua glória, andar nos teus caminhos. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, derrama do teu sangue precioso, que apaga a culpa, que apaga toda a condenação. Jesus, escreve uma nova história hoje, a partir de hoje, que essa pessoa nunca mais volte a ser a mesma. Liberte ela dos vícios, dos pecados ocultos, liberte ela da mentira em que ela está vivendo e que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida. Oh Jesus maravilhoso, eu quero te agradecer por esta oração. Eu creio, meu Pai, foi propósito do Senhor trazer esta pessoa aqui hoje. E eu te peço, ó Deus, que a partir de agora o Senhor a proteja com os teus anjos, porque a tua palavra diz que o Senhor envia anjos para proteger aqueles que vão herdar a salvação. Senhor, eu te peço também que o Senhor revista essa pessoa com força, com graça, que ela perdoe todos os seus inimigos, que ela tenha coragem para enfrentar a família, os amigos, quem quer que seja que não apoie a sua decisão. Oh Senhor, fica conosco e enche o nosso coração com amor e com o desejo de estar cada vez mais perto de Ti. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.
Oh, meus amados, eu agradeço a vida de cada um de vocês e eu peço que a doce presença do Espírito Santo esteja sobre as suas vidas hoje e sempre. Não se esqueçam, irmãos, vamos compartilhar a palavra. Se você enviar para 2, 3 pessoas que sejam, você pode ser usado por Deus. Deixe essa mensagem encher esses corações e convide as pessoas para se inscreverem aqui no canal, porque juntos nós somos muito mais fortes. Eu gostaria muito de poder abraçá-los neste momento. A presença de Deus está muito forte aqui. Mas se nós não nos encontrarmos aqui nesta terra, nós nos encontraremos na eternidade com Cristo. Amém? Saiba disso, Jesus te ama e Ele tem uma obra linda para fazer na sua vida. Continue obedecendo a palavra dEle, buscando ao Senhor todos os dias em oração, e você vai ver o Senhor restaurando cada área de sua vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.